E aí, meninada, beleza? Tranquilo com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Se você está estranhando, você é novo inscrito no canal, está estranhando essa minha aparência, saiba que ela é o resultado de como eu me sinto perante as operadoras. Inclusive, é por isso o nome do canal, Trouxorista, tá? Essa indumentária de palhaço é porque eu me sinto um palhaço perante todas as regras, normas e imposições que as operadoras nos põem. E esse óculos de ceguinho aqui é porque eu estou aqui, ó. Estou tateando, procurando o meu prumo e o meu rumo. Então, por isso que eu me visto assim, quando eu me sinto aviltado, agora não só pelas operadoras, como também pelo nosso governo. Eu recebi dia desses uma comunicação do Google de governo isenta taxistas de taxa e amplia prazo de aferição de taxímetro. Isso daí, pessoal, é um tapa na nossa cara. Isso é a prova de que nós não somos ninguém. Por isso que as operadoras nos judiam tanto. Eu peguei esse vídeo, é um canal oficial, é o canal gov.br, tá? É o canal do governo oficial. Eu editei ele para mostrar para vocês, faço algumas considerações e vou voltar ao final do vídeo para finalizar ele com outras considerações um pouco mais agressivas. Da medida provisória de isenção da taxa de verificação dos taxímetros, com a presença do presidente Lula. E nós vamos acompanhar ao vivo. Veja aqui com a gente. Nacional dos Taxistas e Transportadores Autônomos de Passageiros, Edgar Ferreira de Souza, o presidente da Frente Nacional do Táxi, Erasto Ribas. Neste momento, será exibido vídeo sobre a medida provisória que será hoje assinada. Taxistas do Brasil, uma categoria essencial para a mobilidade urbana e para a economia do país. Nos últimos anos, os taxistas enfrentaram desafios econômicos e o acúmulo das exigências legais, além da concorrência de novas formas de transporte. Pensando nisso, o governo federal, por meio do MDIC e do Inmetro, está adotando medidas concretas para fortalecer a atividade dos taxistas brasileiros. O governo ouviu a categoria e isentou as taxas de verificação metrológica inicial e subsequente do Inmetro e ampliou o intervalo entre as verificações de 1 para 2 anos. E a boa notícia não é só para o taxista, mas também para as indústrias que eram obrigadas a pagar a taxa de verificação inicial por taxímetro fabricado. A isenção dessa taxa simplifica a entrada de novos equipamentos no mercado. Essas ações trazem economia direta para a categoria e mais agilidade no dia a dia. Isso tudo sem abrir mão da confiança nas medições dos taxímetros. Mais de 300 mil taxistas serão beneficiados em todo o país e a economia gira em torno de 10 milhões de reais por ano para a categoria. Esse é o governo federal ao lado de quem move o Brasil. Inmetro, confiança é a nossa marca. Bom, vocês ouviram. A medida provisória foi criada para fortalecer a categoria dos taxistas. Nada contra, tá? Faço questão de observar aqui. E essa medida ela não está favorecendo só os taxistas, mas também a indústria dos taxímetros, quando ela zera, ela isenta as taxas que cobrava em cima de cada taxímetro produzido, coisa que eu nem sabia. Mas se eles estão falando, é porque é verdade. Ela também ampliou o espaço de inspeção dos taxímetros de 1 para 2 anos. E eu gostei aqui do que ele falou, o número de beneficiados, mais de 300 mil taxistas. E aí eu te pergunto, meu irmãozinho, motorista de aplicativo, nós motoristas de aplicativos somos quantos? Acho que quase 1.700.000, né? Por isso o título do vídeo, aos taxistas, o céu, aos motoristas de aplicativos, impostos. Quero cumprimentar o ministro da Casa Civil, Dr. Rui Costa, cumprimentar a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, cumprimentar o presidente da Frente Nacional, Erasto Ribeiro, e seu nome saudar todos os presidentes de associações, sindicatos, confederações, todos os taxistas que se fazem presente nesta solenidade. O Inmetro regulamenta cerca de 80% do setor produtivo nacional.
E uma das maiores recomendações e orientações que nós recebemos ao chegar à presidência do Inmetro, do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, foi que o Inmetro trabalhasse bastante para tentar reduzir os custos da indústria, do comércio, do serviço, e com o apoio do Ministério. E nessa esteira, nós diminuímos 15% das taxas de mais de 4 mil empresas no Brasil acreditadas pelo Inmetro. E este ato é mais uma grande demonstração de reconhecimento, valorização e inclusão desta categoria dos taxistas. Categoria que existe no Brasil há mais de 120 anos. Quem nunca ouviu um depoimento cheio de orgulho de um taxista falando que na praça, na frente ao volante, sustentou sua família, formou seus filhos, advogados, engenheiros, médicos e outras profissões, com dignidade, com suor e prestando um serviço de qualidade à população e aos usuários. Nós precisávamos avançar para o setor se estabelecer cada vez mais forte. Precisávamos fortalecer toda a cadeia de insumo do segmento. Daí, alinhado com a nova política do MDIC, da Nova Indústria Brasil, nós avançamos muito no sentido de isentar também as taxas para os fabricantes de taxímetro no Brasil. Eles eram obrigados a pagar uma taxa há 50 anos por taxímetro fabricado. E graças à implementação de medidas com tecnologia, digitalização, gestão, foi possível fazer essa medida sem prejudicar a confiabilidade e a garantia da medição dos taxímetros e da garantia dos produtos fabricados no Brasil. Vale ressaltar que, além da isenção da verificação inicial, da verificação periódica e da verificação eventual, a medida provisória também altera o período de aferição dos taxímetros, que hoje acontece anualmente, para cada 2 anos. Exatamente. Então, são grandes 2 entregas. Para a indústria, a isenção da taxa permitirá que o setor passe a reinvestir em tecnologias e sustentabilidade. Por isto, mais uma vez, é um dia ímpar para a categoria, como reconhecimento, e venho parabenizar o presidente Lula e o vice-presidente por mais essa grande entrega do nosso governo. Muito obrigado. Agora, vocês viram que o presidente do Inmetro, o senhor Márcio André de Oliveira Brito, saudou, além dos políticos, os presidentes das associações, de sindicatos e de confederação de taxistas, ou seja, todos os líderes de taxistas do Brasil. Depois, ele diz algo emblemático. Quem nunca ouviu um depoimento orgulhoso de taxista dizendo que na praça, frente ao volante, ele sustentou sua família, formou filhos advogados, engenheiros, médicos com dignidade? Aqui eu pergunto para você, irmãozinho motorista de aplicativo. Como que nós, motoristas de aplicativos, iremos conseguir algo igual, sendo tangidos, sim, esta é a palavra, tangidos como gado pelas operadoras internacionais? Como poderemos no futuro dizer que formamos filhos nas mais diversas profissões se não temos previsibilidade de remuneração? Um taxista pega um passageiro numa rodoviária para levar na Rua das Couves, no bairro das Hortas, em qualquer cidade do país. Ao final da corrida, o taxímetro marca R$40. Aí, uns 10 dias depois, ele pega uma corrida na rodoviária para o mesmo bairro. Ele chega lá, o taxímetro ele teve que fazer um caminhozinho melhor, deu uma complicada no trânsito, ele deu uma desviadinha, tá? Aí chega lá, o taxímetro marca R$42. O outro dia, ele pega essa mesma corrida para um outro lugar, assim, próximo, coisa de 3 quadras, e o taxímetro marcou R$39. Ou seja, ele fez 3 corridas e a variação é muito pequena, tá?
Aí o mesmo serviço, a mesma corrida é feita por um motorista de aplicativos. Num dia ele faz essa corrida e ele recebe, pelo mesmo endereço da primeira corrida do taxista, ele recebe R$24. Um outro dia ele faz essa mesma corrida como fez o taxista e recebe R$16. Um outro dia ele faz essa corrida e recebe R$17,47. Aí eu te pergunto, como que esse motorista de aplicativos vai poder dar uma boa formação para o seu filho, sem se matar, sem se esgoelar, trabalhar 16, 18 horas por dia para ganhar o mesmo que ganha um motorista de táxi fazendo metade das viagens, trabalhando metade do tempo? Porque o que a gente vê? A maioria das vezes que a gente passa nos pontos de táxi, os taxistas estão lá. Você não vê taxista rodando feito pato louco que nem a gente. O representante dos taxistas. Edgar. Meu caro amigo, Luiz Inácio Lula da Silva, sindicalista como eu, me permita até me dirigir de sindicalista para sindicalista, portanto a linguagem é mais pessoal. Todo benefício que o governo dá ao taxista não para no taxista. Ele recebe direto, mas indiretamente todo benefício chega ao usuário, chega à população. Meu caro ministro, muito obrigado por todas as iniciativas que certamente passam pelas suas mãos, Rui Costa, meu caro presidente do Inmetro, mais uma vez, minha cara ministra Gleisi Hoffmann, meu caro companheiro, presidente da Frenatax, Erasto Ribas, meus companheiros, presidente de sindicato, lideranças, meu líder na Câmara dos Deputados. Eu quero até me permitir, presidente, o Carlos Zaratini tem sido uma referência. Ele foi presidente da frente parlamentar quando ele era oposição ao governo e deu certo, muito certo. Fez muito pela classe, conseguimos muitas coisas e depois ele, agora governo, virou a chave do Palácio do Planalto para nós taxistas. Meu caro deputado, líder do PT, demais autoridades aqui presentes que eu talvez não consiga nominá-los, por desconhecer o nome, mas agradeço a todos aqui, em nome da Confederação Nacional dos Taxistas, cujo presidente gostaria de estar aqui, mas o Moacir da Silva, por questão de logística, e o prazo exíguo não o permitiu estar aqui e me incumbiu deste momento de falar, e muitas vezes a gente não está preparado para falar, mas o momento nos faz abrir a boca e dizer alguma coisa. Em 2007, nós estivemos no Sindicato dos Taxistas, cujo rapaz, presidente hoje, é o que deu a placa o Eletroímã, ele está aqui, o Suede. Nós estivemos naquele sindicato onde o presidente Lula assinou a redução do prazo de isenção de IPI de 3 para 2 anos. Se lembra, presidente? Te mostrei a foto agora, não dá para esquecer. Mas ele assinou e reduziu o prazo de 3 para 2 anos, meu caro vice-presidente, permitindo que os táxis pudessem ser substituídos de 2 em 2 anos, com a isenção do IPI e do ICMS. E também tínhamos financiamento. No segundo mandato do presidente, nós estivemos, e me fugiu agora o motivo do nosso encontro, mas também tivemos um outro benefício que o governo do presidente Lula sempre esteve de braços abertos e de mãos abertas para os taxistas. No governo da presidente Dilma, ficou marcado o reconhecimento da nossa classe, como profissionais. Deixamos de ser categorias para sermos profissionais, com a sanção da Lei 12, que transformou a Lei 12.468, que é a Lei de Reconhecimento da Profissão de Taxista, da qual nós temos muito orgulho de termos transformado de categoria a classe profissional, né, protegida, inclusive, pela Constituição. Tudo isso veio no governo gerido pelo PT. Me perdoe aqui quem não participou ou não participa desse governo, mas sempre os benefícios maiores que nos marcam, são indeléveis, veio do seu governo ou do governo da presidente Dilma. Bom, isso não impediu que a sanção dessa lei não impediu que nós enfrentássemos sérias dificuldades. Continuamos enfrentando. Nós temos dificuldade para substituir a frota de táxi, que o presidente me perguntou agora se nós tínhamos, como que nós estamos fazendo a substituição da frota.
Nós trabalhamos muito com o Carlos Zaratini. Outro líder que não posso esquecer aqui é o Alexandre Lindemeyer, do Rio Grande. Também um grande companheiro, um grande deputado que esteve conosco, está conosco em todos os momentos, trabalhando lá no MDIC, lá no Ministério da Micro e Pequena Empresa. Nós trabalhamos muito com o ministro Márcio França, chegamos a um denominador comum para a substituição da frota, mas isso acabou perdendo força. E agora nós temos também essa questão da concorrência desleal. O sistema de transporte no mundo, que era isso que fugiu e voltou. O sistema de transporte no mundo, ele é básico. É o sistema público, o sistema privado, é aquilo que é próprio do governo e aquilo que não é próprio do governo. Não existe esse sistema de transporte particular de passageiros feito através de carros particulares. Esse é para o transporte pessoal. E nós estamos enfrentando essa concorrência, mas sabemos das dificuldades do governo para enfrentar esses que transportam para fora do Brasil mais do que 1/5 do ouro que um dia nos levou a separar de Portugal. Então, nós precisamos de uma atenção do governo nesse sentido. E, por fim, eu deixo aqui a reivindicação que já tramita no Congresso de reduzir, já foi reduzido de 3 para 2 anos, a troca do carro com isenção de IPI, e te peço a redução de 2 para 1 ano. Por quê? Sabemos que o governo não tem dinheiro para financiar toda essa frota. Mas, se reduzir de 2 para 1, o taxista com o carro novo, o carro dele, no final do ano, ele vai estar novo, cabe a ele administrar, e ele vai vender o carro velho e trocar por um novo, sem depender do Pires na porta do governo. Eu gostaria de pedir isso. E, mais uma vez, muito obrigado, em nome da Confederação e de todos os taxistas. A fala do representante dos taxistas, eu peço uma especial e ampla atenção. Notem que ele fala: quero cumprimentar aqui meu líder na Câmara dos Deputados, e elogia em seguida o seu líder na Câmara dos Deputados, o deputado Carlos Zaratini, dizendo que ele fez muito pela classe. E agora, deste governo, virou a chave do Palácio do Planalto para nós taxistas. Agora peço que você pense no que ele disse, que o Lula assinou a redução do prazo de carência da redução de IPI e do ICMS de 3 para 2 anos. Aqui eu vou explicar para você que é novo nessa profissão, porque como nós espelhamos a categoria do táxi, você precisa saber também as coisas da categoria que nós espelhamos. Quando essa isenção de IPI e de ICMS foi criada para os taxistas, ela deu uma carência de 3 anos. Para quê? Para evitar que o taxista, como compra o carro bem mais barato, ele ficasse com o carro lá 5, 6 meses ou até menos e vendesse o carro. Ele compraria o carro para fazer negócio, ou seja, ele compraria o carro, vamos dizer, um carro de 100 mil, como desconta cerca de 46% de imposto, ele pagaria 54 mil nesse carro e venderia em seguida, porque o valor de mercado desse carro, mesmo tirando da concessionária, estaria aí na faixa de uns 88, 90 mil. Então, para evitar que motorista de táxi ficasse especulando com compra e venda de carro, então foi feito isso, uma carência de 3 anos. Aí, segundo palavra do próprio dirigente dos taxistas, eles conseguiram que o governo Lula reduzisse isso de 3 para 2 anos. Aí, mais à frente, após falar das situações que envolveu táxis e governo nos últimos anos e dos esforços que têm de serem feitos para atender os turistas que chegam ao Brasil, seja por rodoviárias, portos, aeroportos, ele pede aos políticos para serem o porta-voz dos taxistas no Senado. Diz que a frota está sucateada. Porra, mas eles não trocam a cada 2 anos? Não é permitido a cada 2 anos eles trocarem de carro? E ao final da fala, ele pede que o governo que ele reconhece reduzir o prazo de isenção do IPI e ICMS de 3 para 2 anos, o reduza para 1 ano. Gente, como que os taxistas em 2 anos estão com os carros sucateados? Como se eles só rodam com passageiro? Sem passageiro, eles param em pontos. O que eu vejo, o que eu enxergo aqui, é que o taxista quer ser revendedor de carro com o resto do povo pagando uma parte do 0 km para ele. Porque subsídio, isenção, é dinheiro tirado de um outro lugar. Subsídio não cai do céu, não dá em árvore e nem brota do chão. Ele tem que ser tirado de algum outro lugar. Assim, eles taxistas, a exemplo das locadoras de automóveis como a Localiza, a Movida e outras menores, querem se tornar revendedores de automóveis. Pois creia, o grande negócio das locadoras de carro não é alugar o carro, é vender o carro.
ela aluga o carro para compor o tempo em que ela compra e o que ela vende. Vamos ver como é que funciona a coisa. Então, pessoal, vamos ver o efeito da compra e da venda do carro pelo taxista com as isenções que eles têm. Eu criei aqui esses parâmetros para a gente poder julgar. É o quilômetro zero, ou seja, o 0 quilômetro, é o carro novinho, 0 bala na concessionária, que eu, você, qualquer um de nós pobres mortais, vai lá e compra o carro, tá? A gente paga o valor que está lá na concessionária. Aqui é esse mesmo valor que o táxi, só que ele compra com a isenção de impostos. Ele chega lá com as guias dele, lá, fornecidas pelo sindicato, e autoriza ele a comprar o carro com isenção de impostos. E aqui, o usado é o preço desse carro, tá? Usado já no mercado, pessoas que compraram ou que estão passando uma dificuldade, precisam vender o carro, ou porque não gostou do carro, então ele tem um preço de mercado. E vamos ver isso. Então hoje, esse carro 2025, ele está custando 0 km, 100 mil reais. Tá? Não importa qual é o carro, imagina um carro qualquer que você queira aí, que ele custa 100 mil reais. Se o taxista chegar lá na concessionária com as guias dele para isenção de impostos, ele vai pagar 54 mil reais. E esse carro usado hoje, 2025, ele está sendo vendido no mercado a 89 mil reais. Você chega numa loja lá de usados, ou você vai num classificados de jornal ou de internet, ele está na faixa de 89 mil reais, tá bom? Aí vamos imaginar o ano que vem. Daqui a um ano, o carro 2026, esse mesmo carro, o ano 2026, ele vai estar custando, com os reajustes das fábricas, 110 mil reais, tá? E o taxista vai comprar ele lá com as suas guias emitidas lá para ele poder ter isenção de impostos por R$ 59.400 reais. Este carro, que é 2025, vai estar valendo no mercado R$ 92 mil reais. Por que o carro 2025? Porque nós estamos aqui de olho no carro que foi comprado hoje, tá? Então, isso daqui é um valor hipotético. Pode ser que não seja isso, seja mais, seja menos, mas é um valor hipotético. Daqui 2 anos, esse carro 0 km na concessionária, com mais reajuste de fábrica, tudo, ele vai estar custando R$ 122 mil reais. O taxista chega lá na concessionária com as guias dele para isenção de impostos e vai tirar esse carro por R$ 65.880. E o nosso carro 2025 vai estar valendo no mercado R$ 94 mil reais, tá? Aí vamos aumentar para 3 anos. O carro 2028, esse mesmo carro, vai estar custando R$ 130 mil reais. Aí o taxista chega lá com as guiazinhas dele, emitida pelo sindicato, lá para isenção de imposto, e vai pagar R$ 70.200 reais nesse carro, que vai estar custando 130 mil. E o carro dele, usado 2025, vai estar valendo R$ 98 mil reais. Isto é o escopo da lei que foi criada há 30 anos atrás, ou seja, o taxista hoje ele venderia o carro dele no mercado por 98 mil e chegaria lá na concessionária e compraria um 0 bala por 70.200. Digamos que ele tenha feito em 2025 um financiamento aí de 36 meses, ele terminou de pagar o financiamento, ele vende o carro dele e compra um 0 sem um único centavo para financiar. Vocês entenderam? Agora, digamos que seja em 2 anos. Olha lá, olha a diferença, tá? De 2 anos, de 94 mil para 65.880. E olha a diferença de um ano, de 92 mil para 59.400. Ou seja, o que nós vamos ter é um fenômeno igual ao das locadoras, porque o grande barato das locadoras, Localiza, Movida, Hertz, essas empresas todinha que aluga carro para as pessoas, não é alugar o carro, é vender o carro depois de comprar, porque elas também, como os taxistas, elas também compram com isenção, tá? E elas também têm um prazo para vender esse carro. Aí o que acontece? Durante o tempo, digamos aqui, ó, nesse caso aqui mesmo, comprou hoje por 100 mil e vai vender daqui 2 anos por 94 mil, durante o tempo em que esse carro ficou na mão da locadora, ela alugou ele, então ela está recebendo esse dinheiro. Aí quando é 2 anos depois, olha o preço que ela vende o carro. E olha por quanto que ela vai comprar o novo. Vocês entenderam? Estão querendo colocar os taxistas nesta mesma categoria. Aí eu pergunto para você, isso é ilegal? Claro que não é a lei, velho. É a lei. A lei está lá, está no papel. Porém, como diria um certo deputado aí, não é ilegal, mas é imoral. Porque subsídio, volto a dizer, não cai do céu, não dá em árvores e também não brota do chão.
todos os outros brasileiros pagam por ele. Bom, pessoal, vocês viram aí, uma das falas que me marcou, foi bastante impactante, foi a do presidente do Inmetro, dizer que os taxistas falaram para ele, ou falam sempre, né, que tinha orgulho de dizer que sustentou a família na frente daquele volante ali, formou filho, engenheiro, advogado, médico, dentista. E eu pergunto para você, quando que você vai conseguir isso, motorista? Hein? Quando que você vai conseguir isso? O taxista, ele faz uma corrida, digamos, na rodoviária, para o bairro das Couves, tá? Ele recebe nessa corrida R$40. Uns dias depois chega um outro passageiro lá que quer ir também para o mesmo bairro. Ele faz essa corrida por R$41. Um outro dia chega um outro passageiro e ele faz essa corrida por R$40. Ou seja, há uma previsibilidade de ganho. Você, motorista de aplicativo, pega essa corrida para esse bairro. Você recebe R$23. Um outro dia você pega essa corrida para esse mesmo bairro e você recebe R$17. Você faz uma outra corrida para esse mesmo bairro no outro dia e recebe R$18. Aí eu te pergunto, além de receber menos do que o táxi, nós ainda temos imprevisibilidade de ganho, porque dependendo de como está o algoritmo, dependendo de como você já faturou, ele manipula. Eles querem te pagar uma média de R$32 por hora. Se você estiver excedendo, ela só vai te mandar corrida bosta. Se você tiver excedido, ela vai te mandar uma corrida que você é o cara mais perto para levar, mas ela vai te pagar menos. Vocês entenderam como é que é a coisa? O trem é completa e totalmente e todo o tempo manipulado, cara. Essa tal de inteligência artificial é o cão para cima do motorista. E não precisa ter ninguém, você sabe muito bem, não precisa ter ninguém lá. Ele só põe os parâmetros que tem que ser executado e a inteligência artificial faz isso automaticamente. E o automaticamente o que é? É fazer você ganhar pouco. Você fala assim, pô, mas como é que a empresa deliberadamente quer me fazer ganhar pouco? Porque a baixa remuneração, motorista, é uma forma de te manter preso a ela, cara. É uma forma de escravidão. Eu vou dar para vocês, eu chamo ela, principalmente a Uber, eu chamo ela de cafetina. Como é que funciona o cafetão lá na zona do Baixo Meretriz? A menina vai lá, faz o trabalho com o cara e o cara, na hora de pagar, paga para ele. E aí, ele que libera dinheiro para a menina almoçar, quando ele vê que a blusa dela está meio desmilinguida, ele dá uma grana para ela comprar uma blusa, ele que dá grana para ela fazer uma manicure lá, para dar um trato no cabelo. Por quê? Porque quando ele, digamos, só pegava uma partinha lá para ele sobreviver, o que acontecia? A menina não queria aquilo, quando ela juntava o dinheiro, ela metia o pé, vazava na braquiária. Então, o dinheiro pouco é uma forma de manter a pessoa refém. Essa é a pegada que você tem que ter, cara. Que o negócio é sinistro. As operadoras não têm pena, não têm consideração com você. Você é só um saquinho onde ela vai lá e tira o dinheiro. Ela vai lá, ou uma ovelha que ela colocou no cercadinho, que de vez em quando ela vai lá e tosqueia. E esse tosqueamento, a lã é o dinheiro. Entendeu a analogia? Então é isso que tu tem que se ligar, motorista. Os taxistas são organizados, cara. Eles têm representante no Senado, tem que ser representante na Câmara dos Deputados, tem representante da Assembleia Legislativa do Estado, deputado estadual, tem vereador. Nós conseguimos eleger o Marlon em São Paulo, mas o Marlon teve uma atitude infeliz. Ele criou uma porcaria de uma CPI. Em vez de ele ficar fazendo leizinho pequenininho ali, quando ele fez aquela CPI, o que ele fez? Ele incomodou o sistema, porque a Uber faz parte do sistema, meu irmãozinho. A Uber faz parte do sistema. Ou vocês acham que essa lei, essa PL 12 foi escrita por deputado? Não foi, mané. Foi escrita pela Uber, inclusive essa história de querer empurrar essa coisa de remunerar a gente por hora. A nossa cultura não é de hora. Hora é lá nos Estados Unidos. Tudo nos Estados Unidos é hora. Aqui não. Aqui é KM, cara. A gente se liga muito no desgaste do carro, no consumo do carro. Então a gente tem que estar quantificando isso. Aí a Uber quer colocar por hora porque ela quer padronizar ao estilo dos Estados Unidos. Mas como eu disse, a nossa cultura, cada país tem a sua cultura. Então é isso que nós temos que nos cotizar, cara. O Marlon agora, ele teve, inclusive ele falou que ele teve bastante votos a mais do que ele teve na primeira eleição. Só que o sistema não deixou ele entrar, porque viu que ele ia ser incômodo. Nós temos que ser mais amistosos, cara. Nós temos que nos entrosar. Passa em qualquer ponto onde tem motoboys, seja loja de autopeças, seja pizzaria, seja uma loja de roupa, que tem lá 4, 5, 6, 8, 10 motoboys, como uma empresa que eu trabalhei,
que era vendedora de peças de veículos, tinha 10 motoboys lá na porta, todo santo dia. Eles estavam sempre conversando, cara. É assim, é nesse papo daqui, não é essa porcaria, nem tá aqui, não é essa porcaria de celular não, cara. É no tete a tete, é ali, é no calor da conversa que você consegue se entender com as pessoas, cara. É assim, quando você olha, você vê a fisionomia, quando você interpreta as chamadas microexpressões faciais que fazem você compreender, ou seja, a linguagem não dita. E nós fazemos o quê? Nós ficamos só nessa bosta de internet. Tudo bem, eu estou te passando essa ideia pela internet, mas veja a internet, mas não a lige, não se exima do contato pessoal. Tenha o contato com os outros motoristas, conversa, troca ideia, participa de um grupo de WhatsApp, marca um dia, um domingo, junta, vamos encontrar todo mundo lá no posto do Zeca, aí vai todo mundo para lá de tarde, vou trocar uma ideia, vou conversar, vocês viram não sei o quê, porque é assim que a gente vai conseguir se cotizar, conseguir se entrosar. Vitor Hugo já disse, pode-se resistir à invasão de exércitos, mas não à invasão de ideias. E é isso, nós precisamos expandir a ideia, cara. Vocês acham que a Revolução Francesa foi um cara que chegou lá na França, olha, nós temos que fazer assim? Não, eram entre eles, um comunicava com o outro, um falava com o outro, e eles chegaram lá. E nós precisamos fazer uma revolução uberística aqui, uma revolução aplicativa, porque do jeito que está, cara, o rei, no caso, né, as operadoras, estão explorando muita gente, cara. Nós precisamos fazer uma revolução, cara. Nós precisamos fazer uma revolução aplicatística. Não sei se esse seria o nome adequado, mas já fica a sugestão. Quem tiver um outro mais adequado, que faça. Está lançada aqui as bases para isso. Eu já mostrei o vídeo, já falei um pouco para vocês. Até o próximo vídeo.